a Copa Sul-Americana, semifinal. Na quarta-feira teve um empate entre Cruzeiro e Lanús, 1-1. O Fernando Diniz segue sem vencer no comando do Cruzeiro. Impressionante, né? Ele não precisa vencer nenhuma partida para ser campeão da Sul-Americana. Inclusive, ele emplacaria em sequência, né, todos os títulos possíveis por clubes de campeonatos continentais aqui da América do Sul, né, organizados pela Conmebol. Ele venceu a Libertadores ano passado com o Fluminense, venceu a Recopa esse ano com o Fluminense, agora pode vencer a Sul-Americana com o Cruzeiro. E para isso ele não precisa ganhar nenhum jogo. Basta empatar novamente na Argentina contra o Lanús, vai para os pênaltis, se classifica para a final e na final empate e ganha nos pênaltis também. Mas pô, o Diniz tem que ganhar algum jogo no Brasileirão também, né? O Cruzeiro já escapou do rebaixamento com a pontuação que salva ali 44 pontos, 43 deve ser o número que acredito que vai salvar. Na minha simulação, se eu não me engano, 42 já salvou quando eu fiz a simulação. E o Cruzeiro já tem 44, já escapou do rebaixamento, mas tem que lutar por vaga na Libertadores lá, porque se não ganhar a Sul-Americana, ele não vai para a Libertadores via Brasileirão. E se não vencer até o final do campeonato, talvez nem Sul-Americana ele pegue no que vem. Então, a troca de treinador, não sei se foi o momento ideal, não, porque o trabalho do Seabra era razoável. Não acho que era necessário demitir o Seabra, né? Mas por conta dele não estar usando os jogadores que o Pedrinho trouxe, ele resolveu trocar e a oportunidade de trazer o Diniz, o técnico que estava em alta, né? Que foi campeão, apesar da reta do trabalho dele no Fluminense ter sido muito ruim, e também do trabalho dele na seleção brasileira ter sido horroroso. É um técnico muito mais renomado que o Seabra, que está começando a carreira agora. Mas eu acho que isso atrapalhou o Cruzeiro, né? Porque, querendo ou não, o último resultado do Seabra foi um empate. Antes do empate, ele tinha vencido pelo Sul-Americano. E o Diniz até agora não venceu. Mas vamos ver, o Cruzeiro criou oportunidades, mas ainda assim quem terminou com mais finalizações foi o time do Lanús. Com mais posse de bola, obviamente, foi o Cruzeiro, né? O Diniz não vai abrir mão da posse de bola. Vi muita gente criticando o Cássio, né? Corintianos, inclusive. Pô, o Cássio já vem tomando gol assim um tempão. Realmente, né? Quando é bola na área, toque de cabeça, o Cássio, ele pula, mas não acha nada no escanteio. Ele pula na bola, ele não sai do gol para tentar tirar da área e realmente ele foi muito longe, tem nem o que fazer nesse sentido. Mas eu não culpo o Cássio pelo gol, acho que ele fez boas defesas nesse jogo, bem fazendo no Brasileirão também, ainda não cometeu nenhuma falha. Inclusive na melhor atuação do Cruzeiro nesse ano, talvez que foi aquela com o Seabra ainda contra o Botafogo no final do primeiro turno. O Cássio pegou demais, o Botafogo jogou bem, se não fosse o Cássio, eu acho que teria no mínimo empatado aquela partida. É isso, o Cruzeiro eu acho que tem tudo para ir para a final, é um time melhor do que o Lanús, mas não pode perder lá em hipótese nenhuma. Tem que vencer, é melhor vencer logo e evitar os pênaltis. Mas se for para os pênaltis, tem o Cássio, que na decisão anterior não defendeu nenhum, né? Não precisou porque isolaram lá na disputa de pênaltis no Boca Juniors nas oitavas de final. Nas quartas de final, o Cruzeiro passou pelo Libertad, né? 2 vitórias no tempo normal. Aliás, uma vitória e um empate no segundo jogo já com o Fernando Diniz, porque o Seabra venceu o primeiro jogo e o segundo jogo empatou. Foi justamente na estreia dele. E o Corinthians empatou em 2-2 com o Racing saindo na frente aos 6 minutos. O Kaká, o zagueiro Kaká do Corinthians, ele é o Léo Pelé do Corinthians, né? Ele faz uns gols de vez em quando, o Léo Pelé nem isso tem feito, inclusive perdeu um gol ontem, né, pelo brasileiro. Minha nossa. Mas nesse jogo aí, o Maximiliano Salas foi lá, fez o gol, aproveitando o erro do Kaká. O Hugo estava adiantado, o Maximiliano Salas foi bem esperto e conseguiu encobrir o goleiro do Corinthians. Aos 11 minutos, jogadaço de Memphis Depay, dando assistência para o Yuri Alberto empatar o jogo para o Timão. Aos 33, o Yuri Alberto, no belo chute fora da área, vira o jogo para o Corinthians. Mas no segundo tempo, mais um golaço, só golaço esse jogo. Foi um bom jogo de se assistir. O Martiena fez um golaço para empatar para o Racing, 2-2. O jogo vai em aberto lá para a Argentina, mas é sempre muito difícil jogar lá em Avejaneira. Eu acho que o Corinthians deu muito mole, poderia ter saído com a vitória. O Ramon Dias foi mal no intervalo, foi mal na coletiva. Acredito que ele não vai permanecer no Corinthians para o ano que vem, independente do resultado. Aí, se ele conseguisse salvar o time do rebaixamento, né? Ele salvou o Vasco ano passado, permaneceu. Aí teve o início de temporada ruim, decepção no Campeonato Carioca, né? Que o Vasco tinha que chegar no mínimo na final, perdeu a semi para o Nova Iguaçu. E aí o início ruim no Campeonato Brasileiro. E no Corinthians ele chegou muito bem, deu aquela injeção de ânimo, que ele é muito bom em fazer isso. E agora já meio que tá tendo problema com os jogadores, que não querem renovar o contrato, e ele tá simplesmente não escalando eles por conta disso. Eu acho que ele tem que pensar no agora. O ano que vem que se dane. A gente pensa depois, até porque nem ele sabe se vai continuar, né? Contrato ele tem. Mas se não salvar o time, certamente ele vai ser demitido. Se salvar, será que ele fica mesmo? O Tite tá no mercado. E isso é uma sombra muito grande.